E aí galerinha, me chamo Vitor Bruno, sou estudante do curso de Geologia pela Faculdade Federal do Oeste da Bahia. E no vídeo de hoje iremos mergulhar no fascinante mundo dos braquiópodes. Mas o que são os braquiópodes? Bem, fique até o final porque vai ter uma grande surpresa e vamos mergulhar nas águas do conhecimento. Bom, os braquiópodes são animais marinhos invertebrados que têm um papel importante na compreensão da história da Terra. Eles, com sua longa trajetória evolutiva, são utilizados na paleontologia para estudar ecossistemas antigos, mudanças climáticas e eventos de extinção. Irei aprofundar um pouco disso mais para frente. Apesar da sua pouca utilização nos dias atuais, os braquiópodes ainda fornecem dados valiosos sobre a biodiversidade e evolução marinha ao longo do tempo geológico. Para olhos destreinados, é difícil diferenciar os braquiópodes e os moluscos bivalves. No entanto, são grupos de animais completamente diferentes. Os braquiópodes pertencem ao filo Brachiópoda, enquanto os bivalves pertencem ao filo Molusca, junto com os caracóis e cefalópodes, por exemplo, os polvos e as lulas. A chave para distinguir braquiópodes de bivalves é determinar suas linhas de simetria. Os bivalves têm um plano de simetria que corta entre suas duas conchas, já os braquiópodes têm um plano de simetria que corta as duas conchas ao meio, onde ambas as metades se espelhariam, mas as válvulas em si podem ter formas ou tamanhos diferentes. Em sua morfologia, os braquiópodes apresentam um corpo mole, que é protegido por uma carapaça, que pode ser de origem carbonática ou fosfática. Internamente, apresenta um lofóforo, que é um órgão usado para alimentação e respiração. O lofóforo é revestido com pequenos cílios, semelhante a pelos, que geram uma corrente de água através da concha, transportando oxigênio e partículas de alimento. Algumas espécies têm uma estrutura de suporte para o lofóforo. Essa estrutura pode ser calcificada ou quitinosa, chamada de braquídeo. Apresentam também um pendículo carnoso, que serve para fixação ao substrato, e seu habitat é desde águas rasas até áreas profundas, onde ficam fixados em diferentes substratos. Curiosidade: o nome Brachiópoda vem das palavras gregas brachon, que significa braço, e podos, que significa pé. Assim, braquiópode significa algo como braços com pés, descrevendo a forma como eles se alimentam e se fixam ao substrato. Eles são algumas vezes chamados de conchas de lâmpada, já que certos grupos de braquiópodes lembram antigas lâmpadas de óleo romanas. Entre os braquiópodes ainda viventes estão os terebratolídeos, ou popularmente chamados de conchas de lâmpada, assim como foi apresentado anteriormente. Nesses vídeos estão a sua representação em 3D e a representação em 3D da sua válvula pendicular. Observe. Os braquiópodes articulados apresentam conchas de carbonato de cálcio e um sistema de articulação entre as duas válvulas. Essas articulações permitem que as conchas se abrem e fechem de forma eficiente. Eles também possuem músculos adutores que controlam o movimento das válvulas. Um exemplo comum é o esperiferídeo. Todos os esperiferídeos têm um braquídeo em forma de espiral, assim como é representado na imagem abaixo. Esse braquídeo fornece um suporte mais forte para o lofóforo. Além dessas características, alguns dos seus grupos mais distintos têm uma linha de dobradiça estendida, criando formas semelhantes a asas. Observe também a sua representação em 3D. Se esconde, viver os braquiópodes em conchas tão fortes. No silêncio dos mares, guardam segredos da terra e evolução. Suas conchas contaram histórias. Os braquiópodes inarticulados, como o gênero Lingula,
têm conchas feitas de fosfato de cálcio e não possuem articulação entre as válvulas. Isso significa que o fechamento das conchas é controlado inteiramente pelos seus músculos. Além disso, muitas espécies não articuladas têm uma longa estrutura chamada de pendículo, que as fixa no substrato. As conchas dos linguídeos são mantidas unidas pela força dos seus músculos. Com isso, eles podem mover as suas válvulas para longe em um movimento de tesoura, os que ajuda a cavar sedimentos macios. Veja como isso funciona através dos seus representantes viventes. A utilização de fósseis de braquiópodes em estudos geológicos tem diminuído bastante ao longo do tempo, pois muitos pesquisadores têm preferido usar os microfósseis, devido à sua maior precisão na datação e correlação de estratos. Com isso, os macrofósseis, como os braquiópodes, acabam não tendo muito destaque. Porém, irei mostrar que os braquiópodes ainda são muito úteis para desvendar os mistérios do passado. Os braquiópodes têm um dos registros fósseis mais longos entre os animais multicelulares. Eles foram as criaturas mais abundantes que viveram em 3 dos 5 eventos de extinção em massa, todos ocorridos durante a Era Paleozoica. Eles atingiram o pico de sua diversidade durante o Devoniano, assim como é ilustrado na figura ao lado. Naquela época, eles haviam se irradiado para todos os habitats marinhos disponíveis, e também haviam sofrido grandes perdas quando esses habitats foram afetados por grandes mudanças climáticas. A morfologia e a composição das conchas dos braquiópodes fornecem pistas valiosas sobre os ambientes antigos. Conchas robustas e ornamentadas indicam ambientes de alta energia, como costas com fortes correntes. Já as conchas mais delicadas apontam para ambientes marinhos mais calmos. Através dessas características, os geólogos podem inferir como eram os antigos mares e oceanos, ajudando na reconstrução de paleoambientes. Os braquiópodes também nos contam sobre as condições climáticas do passado. A composição química de suas conchas oferece informações químicas da água do mar, incluindo os aspectos como a salinidade e a temperatura. Esses dados ajudam os cientistas a entender as mudanças climáticas que ocorreram ao longo do tempo geológico. Durante eventos de extinção em massa, como no final do Devoniano, a redução da diversidade de braquiópodes sugere um grande impacto ambiental e mudanças nas condições oceânicas. A paleobiogeografia estuda a distribuição dos seres vivos ao longo do tempo geológico, e os braquiópodes desempenham um papel importante nesse campo. Através da análise de fósseis de braquiópodes, os cientistas conseguem reconstruir a localização dos continentes no passado e entender como as mudanças nas placas tectônicas influenciaram a distribuição das espécies marinhas. Durante as eras geológicas, a movimentação das placas tectônicas fez com que os continentes se unissem e se separassem, criando e destruindo habitats. A dispersão de fósseis de braquiópodes em diferentes partes do mundo revela que, em determinados momentos da história, os continentes estavam conectados, permitindo a migração de espécies. Por exemplo, gêneros como os plaquitortes ajudam a identificar regiões que estiveram ligadas por terra firme ou que compartilharam bacias oceânicas. Essas informações são cruciais para entender o movimento das placas tectônicas. A distribuição dos braquiópodes permite identificar padrões de fragmentação continental e conexões de áreas antes separadas. Por exemplo, a análise de fósseis desses organismos pode fornecer indícios sobre o fechamento de antigos oceanos ou a colisão de continentes. Sobre o estudo relacionado aos padrões de distribuição de plaquitortes, como mencionado anteriormente, onde ele irá exemplificar como os biólogos e geólogos interpretam o desenvolvimento evolutivo do fenômeno. A distribuição desse gênero ao longo do tempo no período ordoviciano pode fornecer informações sobre as placas tectônicas que se conectaram e a evolução da fauna de braquiópodes em diferentes regiões nessa época. Dessa forma, os braquiópodes são mais do que apenas fósseis antigos. Eles são ferramentas valiosas para mapear a história da Terra, ajudando-nos a visualizar as grandes transformações do planeta e a entender como as placas tectônicas moldaram a distribuição da vida ao longo do tempo geológico. Uma breve curiosidade a respeito desse fóssil. Ele é da espécie dos hesperiferídeos, porém esta coloração dourada, que faz até pensar que possa ser ouro, mas isso se dá ao seu processo de fossilização, que no caso foi a piritização, que ocorre quando os elementos de um organismo são substituídos por pirita.
um mineral composto por ferro e enxofre. A piritização ocorre em ambientes marinhos, quando os organismos são enterrados em sedimentos com alta concentração de sulfetos de ferro. Quando o organismo se decompõe, libera sulfeto, que reage com o ferro dissolvido na água, formando a pirita, deixando esse aspecto dourado, já que a pirita é o famoso ouro de tolo. E aí galerinha, obrigado por ficar até o final. E vocês levaram um breve spoiler do que é a surpresa. Lembra dos vídeos das animações em 3D que ficou tocando aquela música ao fundo? Pois bem, a surpresa é uma ótima música dos Braquiópodes. Clique no card acima ou na descrição abaixo que você será direcionado para a música Braquiópodes, Guardiões dos Mares Antigos. Deixe seu like e até o próximo mergulho. Valeu!